esse tipo de questão cai em todo o concurso e nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo para resolver. Vamos lá. Uma senha possui 4 algarismos de 0 a 9, sem repetição. O primeiro algarismo é ímpar e o último é 4 ou 6. O número de possibilidades para a senha é... Bom, primeiramente é uma questão de análise combinatória. E ela fala, a questão, que tem uma senha que tem 4 algarismos, ou se você preferir, uma senha de 4 dígitos, dá no mesmo. E esses algarismos são de 0 até 9. Ou seja, nós temos 10 possibilidades de algarismo. Pô, Felipe, como assim 10? Não são 9? Não, filhão, porque olha só, quando você conta com 0, se você contar aí nos dedos da sua mão, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você vê que são 10 possibilidades. E tem que ser sem repetição, ou seja, esses 4 dígitos têm que ser diferentes entre si. Beleza. O que mais? O primeiro algarismo é ímpar e o último é 4 ou é 6. E aí pergunta quantas senhas dá para formar com essas características. Vamos fazer o seguinte, como eu sei que o último tem que ser 4 ou tem que ser 6, eu vou pensar nessa ideia aí. Então eu vou pensar primeiro no 4, né, no final. Falou? Então eu tenho aqui 4 algarismos, 4 dígitos, tanto faz, e o 4 ele já está fixo lá no final, ó. Falou? Quantas possibilidades então a gente tem para o último dígito da senha? Uma única possibilidade, que é o próprio 4. Agora vamos pensar no primeiro aqui. O que a questão fala sobre o primeiro algarismo ou o primeiro dígito da senha? O primeiro é ímpar. Quais são os algarismos ímpares que nós temos de 0 até 9? Muito tranquilo. O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Obviamente, o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8 são algarismos pares. Como fala que tem que ser ímpar, então só pode começar com um desses aqui. Quantas são as possibilidades? Essa é a parte importante. Eu tenho 5 possibilidades para iniciar a senha. Vou colocar aqui em cima, 5. Vamos supor, né, só uma suposição, você poderia escolher outro, que a senha começasse com o algarismo 7. Falou? Agora, no segundo dígito, ou algarismo da senha, quantas são as possibilidades que eu tenho? Lembrando que não pode haver repetição. Lembra? Eu tenho 4 já no último algarismo lá dessa senha. E eu tenho 7, na minha suposição aqui, iniciando a senha. Então, as minhas possibilidades, de 0 até 9, precisam excluir o 4 e o 7. Temos, então, ó, o 0 pode entrar, o 1, o 2, o 3... O 4 não, porque já foi usado. Então, o 5, o 6, o 7 não, porque já foi usado. O 8 e o 9. Quantas são as possibilidades? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades para o segundo dígito dessa senha. Vamos supor, ainda na suposição, que eu escolha, sei lá, por exemplo, o 0 para ser o segundo dígito. Show? Para o terceiro, quantas são as possibilidades? Melhor, quais, né? Ora, não posso o 7 porque já foi usado. Não posso o 0 porque já foi usado. E não posso o 4. Então me sobra o quê? 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9. Quantas são as possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. E aí, só para fechar, digamos que eu escolha o algarismo 5. A minha senha aqui nessa suposição seria 7054. Mas o que importa, na verdade, é isso aqui em cima. Ó. Eu tenho para o primeiro algarismo 5 possibilidades. E vezes para o segundo 8 possibilidades. E vezes para o terceiro 8 possibilidades. E para o quarto apenas uma possibilidade, que é o próprio número 4. E aí, com 4 no final, quantas são as minhas senhas possíveis? Multiplica geral. Ó. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 7, 280. Então, eu tenho 280 senhas possíveis. Agora, a mesma coisa fixando o 6 no final. Eu acho que já deu para entender, se você pegou todos os passos aí que eu fiz aqui, que quando a gente coloca o 6 no final, é exatamente a mesma coisa, filhão. Pô, Felipe, como assim? Vamos lá, vou te explicar. Agora, eu estou colocando o 6 fixo no final. Quantas possibilidades? Uma única, é o próprio 6, só vai poder ser ele no final.
Para começar, tem que ser algarismo ímpar. Então, adivinha? Temos o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9 como possibilidade. Quantas são as possibilidades? 5. Tanto faz a que você escolher aqui. Digamos que agora eu escolho o 9, por exemplo. Falou? Para o segundo algarismo aqui, quais são as minhas possibilidades? Eu não posso usar o 9 e não posso usar o 6. Então, eu teria 0, 1, 2, 3, 4. Agora o 4 pode, né? É outra situação aqui. Agora o 6 é que está no final. O 5, o 6 eu não posso. Então, pulo para o 7. O 8 e o 9 também já foi usado, então não pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha que interessante. 8 possibilidades, exatamente igual aqui. Digamos que o 8 aqui seja escolhido para o segundo dígito. Quantas são as possibilidades para o terceiro, filhão? Vamos nessa? Eu tenho do 0 até o 9, tirando o 9, o 8 e o 6. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora, é exatamente igual ao que eu fiz ainda agora, né? Digamos que eu escolha, por exemplo, aqui, sei lá, o 4. A minha senha aqui seria 9, 8, 4, 6, mas o que importa é o que está aqui em cima, que são as possibilidades. Obviamente, é a mesma coisa. Então, multiplicando, eu tenho 5 para o primeiro, 8 para o segundo, 7 para o terceiro e apenas 1 para o último. Dá 280. Ah, Felipe, então a resposta é 280? É claro que não. Eu tenho 280 possibilidades finalizando com o dígito 4 e 280 finalizando com o dígito 6. E pode finalizar com um com o outro, então eu somo as possibilidades. 280 mais 280. Isso aí dá o quê? 560. Que aí sim é minha resposta. A letra A. Pensou diferente ou não entendeu? Fala comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com geral que tem muita dificuldade nesse tipo de questão. Até o próximo. Abração. Fica com Deus.